O CEO da Agroconsult, André Pessoa, acabou de dar uma palestra bastante importante e com dados muito completos, não só sobre a safra 23-24 de soja, mas as perspectivas para a temporada 2024-25. A análise do André Pessoa é bastante clara, mostrando que a oferta deverá continuar a se recompor, a ser maior, e isso vai manter a tendência estrutural dos preços da soja ainda de baixa, na avaliação então do CEO da Agroconsult. Ele destaca que pela primeira vez desde 2006 a área cultivada com soja no Brasil não vai crescer. A dificuldade de margem de pagamento do produtor brasileiro é uma das justificativas para este cenário. Acompanhe na entrevista coletiva completa feita aqui no Em Soja 2024. Não, a queda da produtividade, por consequência da produção brasileira de soja esse ano, teve absolutamente relacionada com o comportamento do clima, né? Nós tivemos, especialmente na região mais central do país, um outubro e novembro sem chuvas, né? Ou com chuvas muito abaixo das médias históricas. Isso prejudicou muito as lavouras precoces, aquelas plantadas primeiro, plantadas em setembro, plantadas no início de outubro, né, que tiveram uma queda de produtividade muito significativa. Em algumas regiões do Brasil Central, mais de 50% da produtividade potencial foi perdida, né? Algumas regiões, como o oeste do Mato Grosso, por exemplo, colheu a pior safra da história, né? Então, mas não foi geral, ou seja, na medida em que o calendário de plantio foi diferente, quanto mais atrasado foi o plantio, menos afetado foi a produtividade pela condição climática. Quando chegou lá em janeiro, fevereiro e março, as condições de precipitação se regularizaram, né? E ainda algumas lavouras tiveram um potencial de produtivo mais alto. Mas, de uma forma geral, todos os estados, exceção do Rio Grande do Sul, né, tiveram redução de produtividade em relação ao ano passado. Alguns mais, outros menos, né? Mas no total a safra brasileira foi 8 milhões de toneladas abaixo do que foi produzida em 2023, né? O único estado que teve uma recuperação de produtividade, que foi uma exceção ano passado, em que todo mundo produziu bem e o Rio Grande do Sul produziu mal. Esse ano o Rio Grande do Sul colheu uma safra até as enchentes muito boa, né? Felizmente, quando as enchentes vieram, já tinha 90% aproximadamente da safra colhida com uma boa produtividade, né? Uma parte da produção que não tinha se tirado do campo está perdida, uma parte significativa, né? Mas é em cima desses 10%. Então, por exemplo, a nossa estimativa em relação às perdas no Rio Grande do Sul do que estava na lavoura gira em torno de 2 milhões de toneladas, talvez 2,5 milhões de toneladas, quando a gente acabar de fazer vamos dizer, o cômputo geral aí da situação perdida. Claro que existe uma preocupação com aquilo que já estava colhido, porque muita dessa soja colhida está em armazéns que ficaram debaixo d'água também, né? Então as perdas não são só na colheita, elas podem ser perdas adicionais depois no armazenamento e beneficiamento da soja que estava colhida. Mas quando você pega a safra do Rio Grande do Sul esse ano, ela é maior do que a do ano passado, é significativamente maior do que o ano passado. Infelizmente ela não será a maior da história, porque caminhava para ser a maior safra do Rio Grande do Sul na história. Com essa ocorrência das enchentes na reta final, isso comprometeu lá o atingimento desse novo recorde, né? Mas no Brasil a gente teve a influência do clima, seja por excesso, né, de chuva agora na reta final, seja por falta de chuva no início, principalmente no início do desenvolvimento da lavoura, afetando a produtividade brasileira e a produção brasileira desse ano. Existia no começo da safra uma expectativa de uma produção maior do que foi agora? Sim, bem maior, né? A expectativa inicial nossa em relação àquilo que foi colhido, né, tem uma diferença aí superior a 15 milhões de toneladas que deixaram de ser colhidas, né? Então é uma redução bem expressiva em relação à expectativa que se tinha no início do desenvolvimento da safra 23-24. O que o senhor acha que seria a solução para enfrentamento desses climas assim, que geralmente a gente depende muito da natureza, né? Mas existem tecnologias já que se trabalham para que essas plantas fiquem cada vez mais resistentes. Essa seria a solução ideal? Eu acho que a gente tem todo o aspecto, né, de manejo, né, das lavouras que pode ajudar. Você tem técnicas como, por exemplo, aumentar a resiliência da lavoura em relação às oscilações do clima. Vou dar um exemplo aqui, um investimento muito forte tem sido feito no Brasil em aprofundamento do perfil do solo, ou seja, você ter uma estrutura de solo, uma profundidade de solo que as raízes consigam ter mais resiliência à baixa precipitação em períodos
relativamente curtos, né? Claro que se ficar 60 dias, 70 dias sem chuva, não tem perfil de solo que resolva. Mas ali, aqueles veranicos de 20 dias, 25 dias, 30 dias, quando você tem um trabalho, né, realizado, por exemplo, no manejo das lavouras, com plantio direto, com perfil de solo sendo aprofundado, você aumenta a capacidade de diminuir as perdas por influência do clima. A parte genética também, especialmente a possibilidade da ferramenta de edição gênica, tem gerado alguns insights que a gente vai conseguir plantas mais tolerantes, né? Resistentes não, né, à seca, mas tolerantes à seca. Então essas são algumas mudanças aí que a tecnologia pode trazer, né? Agora, uma coisa muito importante seria a gente aprimorar a capacidade de previsão adequada do clima no curto prazo, né? De um dia para o outro, de uma semana para outra, a gente consegue ver a previsão climática acertar bastante, né? Mas quando a gente fala de um mês, 2 meses, né, que é o que poderia orientar produtores a tomarem decisões bem diferentes, né, em função do comportamento futuro do clima, a gente ainda tem muita dificuldade de desenvolver essas tecnologias. E elas seriam muito úteis para essas definições, né, serem tomadas com mais antecedência quando você tiver a sinalização de que o clima vai ser desfavorável, né? Talvez mudando a cultura ou esperando um pouco mais para plantar, como foi o caso de muitos agricultores no Cerrado brasileiro esse ano, que retardaram o plantio e com isso conseguiram ainda produtividades melhores do que aqueles que fizeram o plantio no calendário correto, né? Mas sem a sinalização de que teria um problema climático logo à frente, eles seguiram o tradicional, né? E tiveram um prejuízo, né? Diante dos desafios que nós tivemos na safra 23-24, não só climáticos, mas de preços, como é que o produtor está se preparando para a safra 24-25 diante de margens tão apertadas, André? Olha, a gente vê 2 problemas na próxima safra. Um que eu vou chamar de econômico e o outro financeiro. O problema econômico são as margens muito baixas, né? Os preços caíram muito, até melhoraram um pouquinho nas últimas semanas, mas a tendência estrutural dos preços é preço baixo para a próxima safra. Os custos recuaram, mas as margens seguem muito apertadas. Então, mesmo com a perspectiva de uma recuperação da produtividade no ano que vem, as margens vão ficar muito apertadas, né? Então, essa é a primeira dificuldade. Os produtores estão com um ânimo menor, digamos assim, para investimentos além daquilo que eles já têm, fazer uma abertura de uma nova fazenda, né, ou fazer um novo arrendamento, né? Então esse é o problema econômico. A gente está num período cíclico da agricultura de preços baixos, né? O segundo é o financeiro. Como a gente vem de um período de grande investimento nos últimos anos, os produtores não têm só a margem reduzida pelos preços versus custos, mas eles têm também as parcelas dos investimentos realizados nos últimos anos para pagar. A fazenda que foi comprada, a máquina nova que foi comprada, o investimento em solo que foi feito. Muitas dessas parcelas ainda não estão liquidadas dos compromissos que foram assumidos, e isso pesa no balanço também. Então a capacidade de pagamento dos produtores ficou reduzida, né? Quando isso acontece, o mercado financeiro avalia o risco como um risco mais alto e normalmente fica mais seletivo na concessão de crédito, né? Então, além da dificuldade da margem, os produtores vão enfrentar também um acesso a crédito mais restrito, né? E não estou falando só do crédito que vem aí do Plano Safra daqui a pouco, porque isso cobre uma parcela muito pequena do orçamento dos produtores em algumas regiões do país. No sul do país, o Plano Safra e o dinheiro do crédito rural é muito importante, porque as propriedades são relativamente pequenas e esse dinheiro quase banca todo o orçamento. Mas no centro-oeste do Brasil, por exemplo, o crédito rural representa uma parcela muito pequena do orçamento das fazendas, são fazendas muito grandes. E elas dependem muito mais do dinheiro fornecido pelos agentes privados, pelos bancos, pelos fornecedores de insumos, e esses estão retraindo, ainda mais num ano em que a gente teve um grande número de recuperações judiciais, né? Que aumentou a percepção de risco do setor. Então, a nossa avaliação é que pela primeira vez desde 2006, depois de 18 anos consecutivos de crescimento, a área plantada de soja no Brasil não vai crescer. A gente deve ter um recuo aí de pelo menos 0,5% da área plantada de soja no plantio da safra 24-25.
Dentro desse contexto, então, para o Rio Grande do Sul, o desafio ainda é maior, né? Verdade, para o Rio Grande do Sul o desafio é ainda maior, porque nós tivemos 2 anos muito difíceis de produtividade baixa por problema de seca. Agora esse problema muito sério das enchentes, que traz uma consequência de infraestrutura, de capacidade de plantio e de acesso a insumos, né, no próximo ano, as dificuldades financeiras e mais uma sinalização de que o ano que vem tem laninha de novo, né? Então essa é uma condição muito especial. A gente não tem condições de avaliar hoje o que vai ser a próxima safra do Rio Grande do Sul. A água vai ter que baixar, os números vão ter que ser entendidos, o planejamento vai ter que ser revisto para a gente ver o que é que vai virar o Rio Grande do Sul. E aí sim a gente pode ter um acréscimo a essa redução de área que já está prevista no Brasil por conta da condição especial do Rio Grande do Sul. Até porque a gente teve estruturas de solos levadas, né? Tivemos perda de a camada superficial do solo perdida, maquinário perdido, silos perdidos, estradas que estão destruídas, né? Então tem uma condição que é muito mais ampla do que só uma seca ou uma enchente, mas é um problema mais sistêmico que precisa ser entendido com mais cuidado depois que a gente tiver condições de ir ao campo e verificar de fato como é que foram esses impactos, para dimensionar o que vai ser a consequência no próximo ano, né? Mas certamente o Rio Grande do Sul não plantará a mesma área que plantou, é da área que vinha plantando para trás, né? O senhor falou também sobre o crescimento da demanda por proteína. O senhor imagina que, e também energia, né? O senhor falou que a transição energética vai ser também um fator importante. O senhor imagina que isso será suficiente para ajudar a equilibrar essa oferta maior na próxima temporada? Não tem próxima temporada não. Isso é ao longo do tempo, né? No médio e longo prazo. No curto prazo a gente não muda muito a situação. Os preços para o ano que vem eles vão continuar baixos. Diante desses números, Pessoa, como vocês acompanharam, comentou também a demanda. Ela vai continuar crescendo por proteínas animais e também para o processo de transição energética. Ainda assim, isso será insuficiente para promover uma recuperação expressiva dos preços, que tendem a continuar, portanto, pressionados diante desse cenário. O Notícias Agrícolas continua na cobertura do Em Soja 2024, direto de Foz do Iguaçu, no Paraná.